Olá, boa noite pessoal. Começando mais uma live hoje aqui. Estou na Neuroperformance e hoje eu vou conversar com o Dr. Flávio. A gente vai ter um papo bem interessante hoje mostrando a eficiência do treinamento com eletroestimulação muscular. Tá? A gente fez uma bateria de testes em laboratórios, então os resultados foi bem interessante, com biomarcadores muito interessantes. Eu já vi que ele já entrou aqui com a conta da Biolab e eu vou fazer o convite para a gente começar esse bate-papo que vai ser incrível aqui com vocês hoje. Vamos lá, vou enviar o convite aqui para o Dr. Flávio. Prontinho, convite feito. Então hoje vai ser um bate-papo rápido e preciso com vocês, prometo, que não vai passar talvez de 30 minutos, mas vai ser um bate-papo que a gente vai direto no foco do assunto para a gente desmistificar algumas teorias. Então hoje a gente vai conversar sobre ciência na prática, tudo que nós fizemos com nossos testes, comprovando a eficiência da eletroestimulação muscular de corpo inteiro num teste de esforço específico. Tá? Vou esperar aqui a Biolab entrar para a gente começar esse bate-papo. Já estou vendo que a galera está entrando aí. Entrou. Oi, boa noite, doutor Flávio, tudo Boa bom? noite, tudo jóia? Joia, primeiramente, obrigado aí por aceitar esse convite. Você foi a chave para o nosso, para um dos nossos encontros de sucesso com a eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Foi um achado aí. A gente se conheceu por rede social, né? E Exatamente. hoje a gente está trabalhando junto aí. É uma satisfação enorme. Obrigado por estar hoje aqui, essa hora, nesse bate-papo, ter disponibilizado do seu tempo. E muito obrigado por ter participado de todos os testes que nós fizemos lá no laboratório, na Ipanema Health Club, com a doutora Renata Castro e a doutora Rafaela. Eu que quero agradecer pelo convite, na verdade, eu que me sinto honrado de estar aqui, porque quando, na verdade, eu descobri você, né, como você falou, pela rede social, eu estava, né, a gente está sempre aqui conectado, né, aí eu vi vocês, me interessei, né, fiz o contato, a gente conversou, e quando você me falou aí do que você está pensando sobre o estudo, né, me interessei bastante, porque a gente é movido à ciência, né, à curiosidade. Porque o cientista, antes de tudo, ele é muito curioso, ele fuça tudo, ele quer... E assim, a gente sempre quer, porque a gente vai ler algumas coisas que já estão nos artigos, né? Mas a gente também quer ver isso acontecer na nossa frente. É, É diferente, é uma outra coisa é ler, emoção. outra coisa é ver. É outra emoção. Então você chegar ali e, né, você me explicou como ia ser feito o estudo e eu achei super interessante, então me interessei. Então E a até, gente fez. e até você duvidava, né, da prática da eletroestimulação, talvez, não me falou nada que duvidava, mas assim, por trás você deveria pensar, pô, será que esse negócio realmente funciona? E aí quando a gente fez os testes, né? Então, eu queria saber até onde. Então, assim, eu sabia que ia funcionar, tá? Eu sabia. Mas eu queria saber até onde funcionava. Obviamente, eu não quero entrar muito no assunto ainda, estou esperando o pessoal entrar, né? Mas você é uma pessoa, né? Um N de um, existem várias variáveis que podem interferir, mas é importante a gente ver que, enfim, vamos ver o resultado aí, vamos comer, não vamos adiantar nada, não. Beleza. Galera, vou apresentar aí o Dr. Flávio, né? Quem é da eletroestimulação já me conhece, o pessoal vai começar a entrar aí agora, já me conhece, mas o Dr. Flávio, cara, realmente ele é um cientista, é um cara que trabalhou para o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, Olimpíadas 2012, 2016, 2020, então acompanhou os maiores atletas de elite e ele que fazia coleta, né, de várias situações dos atletas para ter uma resposta rápida e correr atrás
para um determinado atleta não cair na performance dele, muito pelo contrário, aumentar a performance dele no esporte. Tô certo, doutor? Isso, tá certinho. O que eu fazia no COB é exatamente monitorar os atletas. Para todos os atletas que vocês veem aí na. Que ele me perguntava assim, né, qual esporte que você é? Todos. Então, todos os atletas que vocês veem aí dando entrevista, quase todos eles eu monitorei durante esse período todo que você falou, né? Foi em Londres, foi em 2016, foi em Tóquio. E a ideia justamente é evitar essa queda de performance, muito pelo contrário, é ajudar o atleta, né, a ganhar performance, né? Então, esse era o trabalho. E, enfim, que eu tive o prazer e a honra de estar nos dois ciclos, que foi 2016 e 2021, em que o Brasil ganhou o maior número de medalhas, né? Foram esses dois ciclos, né? Eu fiquei, enfim, fiquei muito feliz na época. Parabéns, parabéns. E essa live vai ficar gravada, então assim, vai ter muito seguidor seu que vai assistir essa live, então eu me sinto na obrigação de falar o que que é a Obrigado. metodologia, né? O que que é a estimulação muscular de corpo inteiro? O pessoal que vai assistir depois aí vai ficar se perguntando, né? Bom, hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada que não só potencializa a contração muscular, né, mas ela tem todo um desenho tecnológico da corrente que a gente utiliza hoje. Não é uma corrente igual da tomada, né, que a gente coloca a mão, leva choque, que serve para acender a luz. É uma corrente que tem uma tecnologia diferenciada. Ela tem um desenho específico, ela tem uma curva específica, ela é pulsada, né? Então a gente seleciona as fibras musculares que a gente quer atingir, e ela é compensada. Então é uma corrente pensada na nossa fisiologia humana. Não é uma corrente aleatória simplesmente para dar choquinho, né? A gente tem uma corrente específica associada ao nosso corpo humano, aquilo que o nosso cérebro ele consegue fazer para gerar contração muscular. Todo mundo sabe que para gerar uma contração muscular vem uma informação elétrica que vem lá do nosso córtex motor primário, que passa pela nossa medula, saindo pelas raízes nervosas, seja membros superiores ou membros inferiores, chegando até a placa motora e toda aquela troca de reações bioquímicas para gerar a contração muscular, fazer com que a actina deslize sobre a miosina, né? E a nossa corrente ela faz exatamente isso que o nosso cérebro faz. Isso é o mais interessante, né? A gente tem uma corrente que a gente consegue ajustar por frequência, então a gente está dizendo que a gente consegue selecionar a fibra muscular que a gente quer atingir, né? Se a gente quer atingir fibras oxidativas, fibra tipo 1, né, fibras conhecidas como vermelhas, a gente vai colocar uma frequência mais baixa, em torno de 10 a 20 Hz, ou seja, 20 pulsos a cada segundo. Se a gente quer gerar uma contração muscular tão vigorosa ao ponto da gente gerar micro rupturas nas fibras musculares, que é muito interessante para o processo de hipertrofia, ganho de força muscular, a gente vai colocar uma frequência de estímulo a partir dos 45 Hz. A gente sabe que nossa célula nervosa, quando ela está em estado de repouso, ou seja, quando a gente está parado, o meio interno dessa célula nervosa ela está mais positivo em potássio e o lado externo dela mais positivo em sódio. Quando há um impulso elétrico, né, quando a gente precisa ter um impulso neural, essa troca bioquímica no meio intracelular, ela se inverte. Ou seja, o sódio penetra na célula e o potássio sai, gerando um impulso neural. Aí tem lá um limiar de mais ou menos em torno de menos 25 miliampere, né? Aí a célula elas abrem os canais de sódio e potássio, indo até em torno de 70 milivolts positivo, ou seja, você está gerando impulso neural para gerar contração muscular. Quando você tem uma frequência de estímulo, estou dizendo na minha tecnologia, a partir dos 50 Hz, no tempo on, que você ainda não permitiu que aquela corrente pare de passar por aquele músculo, a gente tem a chamada contração muscular tetânica. É o auge da contração muscular, é o pico da contração muscular. Então, é um treino intenso que a gente consegue recrutar fibras anaeróbias. Olha que interessante, mesmo que a gente esteja, muitas das vezes, sem uma sobrecarga, sem utilizar peso, a gente consegue estimular nossas fibras anaeróbias, ou seja, fibras tipo 2A e fibras tipo 2B. Né? Então, é uma tecnologia que veio para ficar e que vem comprovando de forma científica no nosso dia a dia aqui de estúdio também, né? Pessoas que vêm para não só
para ganho de massa muscular, emagrecimento, redução de medida, redução de percentual de gordura, reduzir celulite, mas também pessoas que vêm para uma reabilitação, seja um pré-operatório, preparar aquela pessoa para uma cirurgia, né? Muitas pessoas vêm aqui no meu estúdio, vai fazer uma cirurgia, ela já se programa antes para preparar o corpo dela para aquela cirurgia, porque assim, a gente sabe que depois de uma cirurgia a gente entra no processo de sarcopenia, né? Perde muita massa muscular por desuso, né? Fica com uma articulação imobilizada. E depois também, no pós-operatório, a pessoa acaba vindo também aquele processo de inibição muscular artrogênica, né? Aquele músculo que não responde muito. E a gente, com a corrente elétrica, a gente consegue dar o estímulo suficiente para que essa pessoa se recupere o mais rápido possível. Né? Então, assim, é um treino que é muito versátil. Hoje a gente tem uma roupa wireless, ou seja, sem fio. Então, de forma muito específica, a gente faz o que você quiser do seu esporte, do seu objetivo, não incomoda. Tá? São 22 eletrodos espalhados pela roupa. Né? Então, a gente tem aí os principais grupos musculares, que a gente tem eletrodos na anterior de coxa, posterior de coxa, 4 no glúteos, 4 no abdômen, bíceps, tríceps, lombar, dorsal, trapézio. Então, nos grandes grupos musculares, a gente sabe que é um eletrodo bem grande que acaba estimulando músculos vizinhos, né? Músculos que estão ali próximos da onde está acoplado aquele eletrodo. Então, é um treino muito intenso. A gente consegue recrutar aí muitas unidades motoras. Eu acredito que cerca de, pelo que tem mostrado as pesquisas, em torno de 90% das fibras musculares. Tá? Então, é um treino que veio para ficar, previne muitas lesões, porque a gente não depende de muita sobrecarga. Eu gosto de trabalhar com sobrecarga, mas a gente trabalha em torno de mais ou menos 30% de 1 RM. Então, imagina se você pega 1 RM 10 quilos, você vai pegar 3 quilos. Então, é bem leve o peso que você pega. Então, é um treino que a gente consegue recrutar muitas unidades motoras e ter o mínimo de atrito e compressão articular. É mais ou menos isso, simplificando. Eu posso garantir que puxa bastante, que eu puxo bem feito. Sim. Mas eu achei bem interessante, porque é o que você falou, eu me senti desafiado, né, no dia que eu fiz aí com você a aula, né, a aula experimental, para poder perceber como é que era. Eu senti esse peso, né, da contração muscular, mesmo pegando pouca carga, mas para o meu músculo tinha bastante carga, né? E além disso, acho que é legal de pensar, assim, embora você falou, fica no bíceps, mas nenhum músculo trabalha sozinho, né? Eles trabalham tudo em conjunto. Quando você está estimulando ali aquela área, os outros músculos têm que trabalhar juntos, senão não vai. Então você está pegando toda uma. Na verdade, você está pegando até os músculos vizinhos ali nesse trabalho. Isso, e é diferente da musculação, né? Na musculação, por exemplo, você quer trabalhar perna, anterior de coxa. Você senta na Ah, cadeira extensora, faz o movimento, você está ativando a anterior de coxa, só que os outros grupamentos estão inativos. Na área de estimulação é o contrário. Você está fazendo a extensora, mas os outros eletrodos eles estão todos ativos. Então, na mesma sessão, você trabalha o corpo inteiro. Por isso que a resposta metabólica ela é muito elevada. Né? E a gente não está aqui, né, hoje, né, Flávio? A gente não está aqui hoje também para falar mal do treino convencional, até porque eu sou a não, não. favor, eu sou a Longe favor, disso. eu sou a favor de você fazer diversos tipos de estímulos. Dentro da educação física, a gente tem um princípio que é o princípio da variabilidade de treino, né? Ou seja, quanto mais você troca, você muda os estímulos, mais resultado a gente dá para o nosso cliente final, o nosso paciente. São opções, são armas que a pessoa tem para poder. Até mesmo porque existe a coisa do lúdico, né? Então, o Uhum. que eu quero dizer assim, tem gente que curte academia, tem gente que não, mas tem gente que cada um é cada um. Então, né, Sim. tem essa questão do lúdico. E é um treino que é rápido, né? É um treino que a gente não precisa ficar uma Exatamente. hora, 2 horas. É um treino que dura 20 minutos. 20 minutos. Justamente por isso, é o corpo inteiro na mesma sessão. Então, assim, para quem não tem tempo para treinar, é maravilhoso, porque você vem e mata o treino, o corpo inteiro, em 20 minutos e faz um treino bem feito em 20 minutos. Tá? E não precisa ser todos os dias. Você pode fazer em dias intercalados para não trabalhar
as mesmas fibras musculares em dias consecutivos. Então, assim, não é um treino para quem não gosta de treinar, não. Porque tem gente que fala, é um treino para quem não gosta de treinar. Não. Na verdade, você sua, você sai morto, cansado, Posso mas é um treino que é garantir. rápido. Eu percebi isso. Então, e, e, não sei, e as pessoas às vezes é rápido, mas não significa que não seja intenso. E a gente vai ver isso. É, a ideia da nossa pesquisa foi justamente essa. As pessoas ficam falando, mas será que esse treino é bom mesmo? Será que esse treino é, dá o resultado, o efeito que as pessoas tanto falam, né? E aí não fica muito no empirismo, né? Apesar de existir várias pesquisas científicas, inúmeras, é só entrar nas É, principais plataformas tem, mas muitas das vezes as pessoas têm preguiça, né, de entrar e estudar. Então a gente foi lá na real, na prática, procuramos a doutora Renata Castro e falamos, doutora, a gente precisa do seu laboratório aí, que a gente precisa comprovar algumas respostas metabólicas, né? A gente precisa ver aí com a experiência do Dr. Flávio qual vai ser a resposta utilizando eletroestimulação muscular e não utilizando eletroestimulação muscular com o mesmo tipo de teste, a mesma carga, a mesma intensidade, né? A gente fez bonitinho até, eu fui cobaia, né? Então fiz direitinho, cara, de manhã eu fiz o mesmo café da manhã, lembra que eu te falei isso? Eu fiz o lembra? mesmo almoço, a mesma quantidade, fui no mesmo restaurante, comi a mesma quantidade de comida para fazer o teste no mesmo horário para não dar erro, né? E o resultado foi incrível. Eu acho que é legal falar do pessoal, que é importante também lembrar do que é importante, né, a gente ter o estilo, mas todo o restante, né, que é sono, alimentação, hidratação, isso ainda continua afetando a resposta ao treino. Por isso que a gente teve esse cuidado, né, durante o teste, até mesmo o dia da semana. Lembra? A gente começou a conversar, eu falei assim, seria interessante até mesmo se fosse que foi justamente, tanto se vocês forem ver, teve uma diferença de uma semana Sim, de uma o teste pro avaliação outro. para outra, e até mesmo para poder dar esse que a gente chama, tem um termo técnico, o washout, né, que esse tempo de descanso ser o suficiente para uma próxima avaliação. Mas, assim, vocês vão ver que, se a gente olhar em valores absolutos, a sensação que dá é até que o teste com MS começou mais intenso, mas não é, porque não é essa não é dessa forma que é feito a análise, né? Mas a gente entra já no assunto da avaliação ou quer Sim, esperar sim, mais vamos um pouco? entrar. A gente não vai prolongar muito, não. A gente vai ser mais rápido e objetivo, né? Pessoal aí, 8 horas da noite, todo mundo quer saber, quer dormir. Então, já expliquei sobre a MS para os seus seguidores. Tem seguidor Tá. meu aqui que já sabe que a MS já deve estar de saco cheio de ouvir falar sobre isso. Os Vamos dar logo meus o não, os resultado. meus não. Eu tenho certeza que muitos não conhecem, É, porque é o pessoal mais da fisiologia, da bioquímica, às vezes até mais pesada, né? E eu tenho certeza que muita gente ali como eu, enfim, eu quis saber, né? Eu fui atrás de você, fiquei interessado, porque eu conhecia mais estimulação elétrica pelo equipamento, né, da fisioterapia, que é o FES, né? Outras zonas, não pelo IMS, né? sim. Eu, eu só queria saber assim, quer que eu explique um pouco sobre a mioglobina ou o pessoal Sim, sim, tá. seria bom para falar qual o parâmetro que nós pegamos, falar um pouquinho sobre a mioglobina. E eu vou deixar para você dar o resultado, porque como tem os meus seguidores aqui e tal, pode dizer que eu tendenciei, né, a pesquisa, o estudo, o piloto. Vou deixar para você falar que você que colocou seu nome ali também, é um cara. Entrou muita É, gente, muito seguidor aí agora. Pô, o Dr. Flávio é um cara que veio do Comitê Olímpico Brasileiro, 2012 Olimpíadas, 2016, 2020. Então, é um cara muito sério, ele que fez toda essa coleta. Então, nós coletamos como biomarcador a mioglobina, né? A mioglobina, que é uma proteína responsável em armazenar e transportar oxigênio no músculo. Vou deixar para o doutor Flávio falar tudo sobre esse assunto aí. eu só acrescentar assim, para o pessoal ter noção, eu também sou revisor de revista internacional, eu tenho artigo publicado, então Legal. por isso que eu me interessei, né, pela análise. Então, Uhum. o que é a mioglobina? A mioglobina é uma M proteína que está dentro do músculo, e ela é responsável por carregar o oxigênio.
ela acelera o transporte de oxigênio. O oxigênio ele pode também se difundir dentro do músculo e chegar dentro da mitocôndria. Mas a hemoglobina, ela acelera. Então, ela, para justamente não faltar o oxigênio para a mitocôndria. Porque se faltar oxigênio para a mitocôndria morre. E o oxigênio chega lá no final da cadeia respiratória, se liga ao hidrogênio para formar água, né? E se não tiver ela lá no finalzinho, você cai muito o pH ali, fica muito, muito ácido e a mitocôndria morre. Então, a mioglobina, ela faz transporte e acelera. Então, quanto maior a intensidade do exercício, ela vai aumentando essa velocidade. É o que a gente chama de nanotransportador. É um transportador, tá? E aí, essa é a função dela dentro do músculo. E ela não é exclusiva, muita gente também pensa a mioglobina só no músculo cardíaco, normalmente, né? Eu também deixar isso claro, eu acho legal. Mas ela também é encontrada na musculatura esquelética, ela não é exclusiva do músculo cardíaco. Então, às vezes você vai lá, faz uma avaliação, vê a mioglobina alta, não necessariamente é por causa de um infarto, mas às vezes é por uma microinjúria, como a gente fez. Uhum. É importante, né, estar associado também o sintoma, né? É o que o médico faz quando você chega lá no. E não ele não pega um único marcador, vai pegar outros marcadores, tá? Para poder fazer essa avaliação. Então, no sangue, quando você vê a mioglobina, né, ela é um marcador de injúria muscular. E ela se torna mais interessante que, por exemplo, a CK, que é um outro marcador muito conhecido, porque a velocidade de aparecimento dela no sangue é mais rápida. A gente fala que a cinética de aparecimento dela no sangue é mais rápida. Então, quanto a CK demora, a gente tem que pegar uma CK pós-exercício, por exemplo, é bem provável que não deu tempo dela subir nada. Se você vê uma CK, uma diferença de 20% pós-exercício, independentemente da intensidade ou do volume, provavelmente a CK que você está vendo aí já é antes do exercício, é de algum outro momento que não do exercício. Entendi. Tá? Já a mioglobina, não. A mioglobina, pós-exercício, ela já começa a aumentar 10%, 20%. Se você medir imediatamente pós-exercício, ela já houve um aumento. Então é mais 10, confiável. 20%. É mais confiável para fazer teste, né, de, de intensidade de exercício É. e para A pegar CK você pode usar também para intensidade, só que você teria que ter uma janela de medida dela mais à frente, um tempo maior. maior. Então, e tempo é dinheiro, né? Sim, lógico. A gente não esperar 24 horas fazer uma medida. Então, ela é melhor nesse sentido, tá? Além disso, tem estudo que mostra que a mioglobina ela tem uma relação maior com a mioglobinuria. Então, ela como marcador para rabdomiólise, né, que é uma condição importante do exercício e séria, onde você pode ter até insuficiência renal, ela tem uma relação maior com isso. Então, ela aparece antes para a gente do que uma CK, por exemplo. Então, é sempre interessante, né? Obviamente, quando eu faço a avaliação para poder. Quando estou monitorando os atletas, eu não faço só a mioglobina, também vejo urina, para ver se tem sangue na urina, né? A gente faz esse tipo de avaliação também. Mas ela também é interessante por causa disso, por causa dessa relação dela com a rabdomiólise. Tá? E aí, no estudo que a gente fez, que eu achei super interessante, que nas duas análises, né? A gente fez uma na quinta, outra na quinta, com a diferença de uma semana, como eu já expliquei. E nas duas, chegou a valores de VO2 máximo, né, que você correu lá 12 minutos na esteira, valores iguais, que ali Exato, não. 43,2 de VO2. E o outro, você lembra? Os dois eram. E a oscilação foi igualzinha, né? Tanto com EMS quanto sem EMS. Ou seja, a gente está afirmando aqui hoje com esse estudo piloto que o volume de oxigênio ele não foi alterado com e sem eletroestimulação, tá? Exato. Então, até eu tinha uma ideia de que com a utilização da eletroestimulação, por a gente estar gerando muita contração muscular, a teoria, por isso que a gente não pode ficar em teoria, a gente realmente tem que ir para a prática e ir para as evidências, né? Na teoria, já que tinha muitos músculos sendo contraídos, ou seja, aquelas células musculares estavam precisando de muito oxigênio. Então, na nossa mente, seria que o VO2 máximo fosse muito maior com EMS. E, na verdade, na nossa pesquisa, a gente
provou, pelo menos nesse estudo piloto, que o VO2 ele não se alterou com e sem MS. Não alterou. A grande alteração foi realmente, aí vou deixar para o Dr. Flávio, sobre as mioglobinas. Então, foi que a gente viu na mioglobina, que eu falei pro Lincoln, né? A mioglobina é um marcador interessante para poder medir, justamente por causa da contração, e a gente vai encontrar a diferença. E na análise que a gente fez, eu falei para ele, é importante comparar percentualmente a diferença, tá? O que eu quero dizer a gente não pode olhar, como são dois momentos, com valores absolutos. Porque pode ser que um dia, né, como por exemplo na nossa pesquisa, a primeira avaliação que foi a eletroestimulação ligada, né, ali no início estava com 95,38 de mioglobina. Já na segunda, estava com 107,53 de mioglobina no início. Então, assim, isso aqui é diferente. E para você poder comparar e homogeneizar, botar igual, os dois têm que começar pelo menos ali do mesmo valor. Então, a gente faz a variação percentual desse aumento. Então, por exemplo, no ligado foi de 95,38 a 140,31. Tá? Na desligado foi de 107,53 a 133,58. O que isso quer dizer? Que na ligada ela aumentou 47%, enquanto que na desligada ela aumentou 24%. O que mostra isso? Que a MS ligada tem um aumento maior do que com ela desligada. Ou seja, a eletroestimulação ela realmente aumenta a microinjúria muscular. Tá? Isso. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente faz o quê? A gente pega esses dados e faz uma razão entre eles para poder entender qual é a proporção de aumento. Então você vê que a ligada ela aumenta 2 vezes mais, quase, dá 95%. É isso, né? 2 vezes mais do que a desligada. Ou seja, é uma diferença muito grande. Muito grande. De microinjúria. Então, a gente pode afirmar categoricamente, né? Isso eu estou falando porque não é só porque foi o Lincoln, é um N de 1, né? Do ponto de vista científico, é um estudo piloto, mas existem evidências, né? Eu já tinha falado isso com o Lincoln, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente corre atrás, né? A gente é muito curioso, a gente futuca tudo, já mostrando que tinha aumento e aumentos importantes. Mas não tem estudo com a nossa coleta feita 10 minutos após o MS. A maioria dos estudos que eu vi eram com 24 horas, com 12 horas, e não tão próximo. Então, ou seja, próximo, você já tem uma diferença importante de aumento de microinjúria. Porque isso é mais do ponto de vista científico, tá? E de tempo mesmo. Você não precisa esperar, né, ter as 24 horas, 12 horas para medir. Mas a mensagem mais importante é a eletroestimulação ela aumenta a microinjúria muscular em até 2 vezes mais do que ela desligada. Tá? Essa que é a principal mensagem do nosso estudo piloto, né? E assim, é uma vivência que a gente teve, a gente conseguiu criar um modelo de estudo em que ele foi tudo igual, né? No restante. Eu só não consigo controlar do Lincoln, obviamente, são as noites de sono, que isso pode afetar o estudo, mas com certeza não é isso que vai alterar uma coisa que foi 2 vezes mais, de uma semana para outra. Então é esse o recado principal. Muito bem explicado, né? Pode ser que tenha leigo, né, assistindo, né? Como a gente falou, a mioglobina está presente no nosso músculo. Então, quanto mais lesões musculares, lesão que a gente está falando são as microlesões, as lesões necessárias para gerar um estímulo e gerar resultado. Quanto mais microlesões a gente gera no nosso músculo, essas mioglobinas elas são expulsas para o meio, para a corrente sanguínea. Né? Então, quando a gente fez essa coleta, a gente viu que as mioglobinas na corrente sanguínea estavam muito mais elevadas quando eu utilizei a eletroestimulação muscular, comprovando que a eletroestimulação muscular foi 2 vezes mais eficiente do que não utilizar a eletroestimulação muscular. Não foi isso? Isso. Eu só quero deixar claro assim, teve
a microinjúria, ela é microscópica, tá? Então, quando tem esse, se você não chega a ser uma microlesão, que você já vê lá 2 centímetros, 3 centímetros, não é isso. Então, você não está enxergando. Outro ponto que eu acho que é legal de falar é que há o maior aumento de microinjúria, mas isso não significa necessariamente um aumento de hipertrofia, porque o aumento de hipertrofia também está relacionado ao quê? Você tem esse aumento. Alimentar bem, hidratar bem, dormir bem, isso não muda, independentemente do estímulo que você está dando. Então, você tem que ter todo esse suporte também para poder ter um melhor resultado, Sim. tá? Mas, se não houver microinjúria, você também não hipertrofia. É. Então, tem que ter microinjúria para você poder ter esse suporte todo para poder chegar a uma hipertrofia muscular. Entendeu? Certo. Aham. Então, assim, é só para deixar claro, porque o que eu quero dizer é assim, você tem que fazer o exercício, mas também tem todo esse entorno que é importante você não pode deixar de lado, né? Você tem que estar com isso ali bem analisado, bem avaliado, sendo usado ali no seu dia a dia, tá? Eu acho que era uma informação que eu queria deixar para o pessoal. A gente conseguiu dar a mensagem comprovando aí nessa pesquisa, esse teste piloto, que realmente o treino é eficiente. E desse assunto, cara, a gente pode ir para vários outros, né? Você falou sobre a CK, e realmente a gente, para avaliar se realmente algum atleta, ou não atleta, né, está entrando numa rabdomiólise, não só a relação CK, mas também a mioglobina é muito interessante, porque são biomarcadores que têm diferentes funções. Por exemplo, a CPK, a creatina fosfoquinase, né, se a gente for é, 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 vamos dizer assim, traduzir esse nome, CPK, creatina fosfoquinase. Quinase, né, desse prefixo, vem de enzima. Toda enzima, ela catalisa, ela age em alguma situação ali, né? Fósforo, molécula de energia, né? Então, quando a gente está no nosso metabolismo anaeróbio, como eu falei, a estimulação muscular, se a gente consegue colocar uma frequência a partir dos 50 Hz, a gente seleciona fibras musculares tipo 2, que são fibras musculares com características anaeróbias, automaticamente, né, a gente vai precisar quebrar o ATP para gerar a molécula de energia. Do ATP, que é o trifosfato, vai sobrar o ADP, que é o difosfato. Para esse difosfato se transformar no novo trifosfato, essa creatina fosfoquinase, lembra que eu falei que fósforo é molécula de energia? Ela vai doar essa molécula de energia para esse difosfato, se transformando no novo ATP, o novo trifosfato. Então, esse biomarcador, a creatina fosfoquinase, ela não é uma vilã, ela faz parte do metabolismo anaeróbio, né? E ela vai crescer quando realmente um treino for intenso. Por isso que na maioria dos estudos que mostram a CPK com eletroestimulação, realmente às vezes ela está até 20 vezes acima do normal. Só que ela entra também numa zona de adaptação. Quanto mais você treina, ela vai se reduzindo e ela não afeta o sistema renal, como muitos médicos, né, antigamente, quando o profissional não sabia explicar toda essa ciência, toda essa fisiologia, eles ficavam muito preocupados por não ter esse tipo de conhecimento, né, da fisiologia do exercício. E hoje a gente, tendo outros biomarcadores como a mioglobina também, é um excelente biomarcador para a gente saber se realmente essa pessoa está entrando no processo de rabdomiólise. É interessante a gente saber disso tudo, né? E quando a gente faz o treino de eletroestimulação, lembra que tu ficou muito dolorido? Todo Uhum. mundo fica dolorido, né? Dor aqui, lá, tal, E eu tal. sou um sujeito treinado, tá? A dor muscular tardia, ela é muito elevada com o treino de musculação, né? Ou seja, mais uma prova que o treino realmente é intenso, né? Só que agora de sensação, mas quando isso acontece, quando você tem uma dor muscular tardia, é porque um processo bioquímico também está acontecendo lá dentro das células, né? Todo mundo, não sei se vocês são da área aí também de bioquímica, mas quando você tem uma lesão muscular considerável assim,
você precisa passar pelo processo de fagocitose. Você precisa pegar aquele tecido danificado, aquele tecido que morre ali, né? Porque você danificou geral ele. E as células brancas, né, os leucócitos, elas precisam entrar em ação para poder remover tudo aquilo ali. São células protetoras, né, as células brancas. E aí, quando ela vem fazendo essa varredura, ela vem com muita água, ela precisa de água para ser transportada. E aí vem água pra caramba, lá nos microcapilares, né? O que acontece se vem muita água nos microcapilares? Eles se incham, se inflam. Por isso que no pós-treino, quando você sai de um treino, você já se sente, parece fortinho, né? A hipertrofia transitória, que é muita água. Depois que você toma um banho, murcha tudo. Então, o processo de fagocitose é bem parecido. Então, as células brancas, elas entram com força com a água, gera aquela expansão nos microcapilares, gerando processo de dor. Se o treino não fosse intenso, isso jamais aconteceria. Nesse negócio do sistema imunológico, acho legal falar também, Lincoln, que é por isso que eu falo da alimentação, do sono, que afeta diretamente essa resposta pós-exercício. Porque muitas vezes, isso aí eu vi, a pessoa treina forte, 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 preocupa em treinar forte, forte, e só quer treinar forte, e aí por isso que às vezes é importante dar diferentes estímulos, né? É que você está falando, né, do arcabouço, né, de ferramentas, porque o que acontece? Às vezes, pós-treino, pode abrir uma, a gente chama de janela imunológica, né? E aí isso cair e dificultar a recuperação da pessoa. E aí, em vez da pessoa recuperar, às vezes, para o dia seguinte ou 2 dias depois, ela tem um tempo maior de recuperação. Isso atrasa. Aí atrasa essa recuperação até do próprio músculo, e aí essa redução até que você falou, né? De vir o neutrófilo, o macrófago ali e começar a fagocitar, começar a comer o que está ali, começar essa limpeza. E aí, muitas vezes, atrasa por esse sentido. Por isso que é importante a pessoa dormir bem, se alimentar bem, para que isso não aconteça, para que a resposta seja o mais rápido possível e ela esteja pronta no dia seguinte. Porque eu acho interessante deixar isso bem claro para as pessoas, porque acho que muita gente só pensa em treinar, às vezes, forte, forte, sempre lá no, no, No máximo. no máximo, e isso não é tão interessante assim por causa disso. E aí, obviamente, isso a longo prazo pode trazer lesão, de microinjúria, se você não recupera bem e entra com um novo estímulo, você pode levar uma microlesão e uma lesão verdadeira. É quando as pessoas às vezes rompem, né, por causa dessa falta de descanso. Sim. Porque o descanso é o que eu falo para as pessoas, e também é individualizado. E o que vai contar? É a lei da sono, limitação, se você é um indivíduo treinado ou não, o tempo de treinamento que você teve, até a sua idade vai falar sobre isso. Porque às vezes eu já vi pessoas falando que 24 horas é suficiente. Não, às vezes não é. Você precisa de 48 horas para recuperar. Eu já vi pessoas que têm 96 horas. Aí eu já vi em estudo científico, não vivenciei isso ainda, até 7 dias, dependendo do estímulo. Então, esses corredores que demorando 7 dias para recuperar. Uhum. Então, até isso a gente tem que olhar, né, de maneira individual e estar bem atento para essas recuperações. Sim, como você falou, um papel importante do não só do atleta, mas o aluno também. Você falou comer bem, dormir bem, beleza. Mas é um papel também do treinador de saber dosar a intensidade para aquele Sim, aluno ou atleta, né? Porque a gente tem uma fisiologia ondulatória. Você falou, se a gente dá um estímulo muito elevado, pode ser que essa ondulação ela caia, o sistema imunológico vai lá embaixo e a recuperação seja até pior para ele voltar para um próximo treino. Então, o treino bom, né, não é aquele que o profissional chega e taca a intensidade, o aluno sai morto, moído, que muitas vezes o aluno também gosta disso, né? O aluno pede. Só que minha preocupação depois é vem o essa. problema. Só que depois vem o problema. Mas um bom É, treinador é aquele que sabe dosar a intensidade, sabe? Aquele treinador que olha para a cara do aluno e, pô, não posso aumentar mais a intensidade. Ele vai, eu vou muito além se aumentar. Então, um bom treinador ele tem que saber fazer essa dosagem, sim. Tem que né? saber sim. O outro ponto que eu achei que também na tua fala, você já falou, é a questão de, assim, no corpo, né? As pessoas às vezes têm a tendência de botar uma coisa que é vilã, e uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim.
No nosso metabolismo, na verdade, as coisas simplesmente existem, e existem por um motivo. Tudo. Até o que, entre aspas, ruim, ela existe, ela está ali por um motivo. Então as coisas só existem. E aí o nosso corpo, ele vai trabalhar de formas para recuperar a gente. Então, assim, então, por exemplo, a gente faz exercício, o sistema imunológico está ativado, isso tudo. Isso é ruim? Não, isso é bom, porque é assim que você vai ganhar força, é assim que você vai ganhar resistência, é assim que você vai ganhar. O seu corpo vai. Se você estiver trabalhando no sentido de evitar um infarto, trabalhar uma hipertensão, é desse jeito. É com estímulo e recuperação, estímulo e recuperação, estímulo e recuperação. Então, é, a própria mioglobina, né, ela não é vilã, ela quando está dentro do músculo, ela está carregando oxigênio. Quando ela vai porque ela é uma proteína, ela sai para o sangue, ali ela não é interessante que ela fique ali. Aí vem o corpo tira, mas ela tem um papel dela importante, Sim. entendeu? Então é bem por aí. Acho que a gente conseguiu dar o recado, né? Quem não entendia sobre a MS, eu acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho que realmente é um sistema inteligente que vem para potencializar não só a contração muscular, mas para dar vários outros tipos de resultados. Realmente é uma corrente pensada no nosso organismo, é uma corrente segura. Só para você, para as pessoas, para quem está assistindo ter noção, no Brasil é um dos países que mais se regula a saúde das pessoas. Eu acho isso muito interessante. Para entrar um equipamento legalizado no Brasil, é cobrado inúmeros selos. Né? O primeiro deles é a Anvisa, né? Que é reguladora da saúde. Né? Então, a gente tem o selo da Anvisa, a gente tem o selo da Inmetro, Anatel, por ser sem fio, a gente tem o selo da FDA, a gente tem todos os selos europeus. Então, é um equipamento muito eficiente, mas também seguro. Então, as pessoas podem fazer sem medo. É, você falou, né, que o pessoal tinha dúvidas se podia fazer a eletroestimulação, que se podia afetar não só o VO2, mas o coração em si, né? Muita gente pergunta, estimula o músculo cardíaco? Não. O músculo cardíaco ele tem a musculatura diferenciada do músculo esquelético. Como a gente trabalha com uma corrente pulsada, a gente não estimula musculatura cardíaca, somente musculatura esquelética. A gente só tem a capacidade com o eletrodo acoplado na pele de transferir essa corrente elétrica para o músculo. E a pessoa não leva choque, tá? Como o eletrodo ele fica bem acoplado à pele, a gente gera um estímulo direto lá no ponto motor. Né? Então, o princípio básico da AMS é somente gerar contração muscular com o máximo de conforto possível. Porque se desse choque, a gente não tinha aluno nenhum. Imagina, tudo que é desconfortável, as pessoas correm. Tem que ser uma coisa boa, eficiente, mas também que seja confortável, claro. Lógico, lógico. Então, pô, cada esquina hoje, eu acho isso muito legal. Cada esquina não, né? No Rio de Janeiro está crescendo muito, mas em São Paulo, todas as esquinas têm estúdios especializados de eletroestimulação muscular, pessoas que vão atender nas residências. Na Europa, onde você for, tem. São mais de 70 países só com a tecnologia que eu trabalho, que é a Emotion. Né? Então, a Emotion está presente aí em mais de 70 países. Hoje é considerado a marca número 1 no mundo. E a gente tem aqui na Neuroperformance, na Barra da Tijuca. Então, quem quiser conhecer, tá aí o convite, tá? Essa live vai ficar gravada. Quem quiser me seguir para fazer um treino teste, é só chamar aí. E a gente tem a novidade: a gente vai ter os mesmos testes na Neuroperformance com o Dr. Flávio, tá? Então, quem faz treinos, seja corrida, musculação, o que for, né, Flávio? Você consegue pegar esse biomarcador também, que é a mioglobina. Ele tem um laboratório ambulante, ele vai Exato. onde quer. Então, a gente vai fazer esse atendimento aqui na Neuroperformance também, para ele coletar dados importantíssimos para ver se você está treinando pouco ou saber se você está treinando muito, para achar essa intensidade ideal para você não entrar no overtraining, por exemplo. Talvez você esteja treinando, você deve estar pensando, pô, será que eu estou treinando o suficiente? Somente com esses biomarcadores aí que você vai saber. Ou será que eu estou treinando demais? A mesma coisa. Né? Quer falar um pouquinho sobre esses tipos de testes que a gente pode fazer aqui? E as pessoas já podem procurar a gente para fazer? Não, os testes que a gente vai fazer aí
Tem a mioglobina, né? Mas também tem a proteína C reativa ultrassensível, tem urina, né? Que a gente também usa, tem a. Dependendo do. é, isso, a pesagem. Além disso, tem um sistema de monitoramento que a gente vê em que a pessoa ela vai me respondendo. É tipo um questionário, né? Ela vai me respondendo, e dali eu vejo o bem-estar dela e as recuperações, porque dali sai um score. Isso tudo tem validade científica, tá? Nada do que eu faço não tem validade. Tudo que eu uso tem validade científica. E além disso, eu faço um cálculo da carga de treino, que é baseado na percepção de esforço da pessoa pelo tempo de treino, e dali eu vejo se a pessoa está numa carga aguda, aí eu faço um outro cálculo, que chama monotonia, como é que está essa carga de treino durante a semana, e associado a isso, a gente ainda vê cronicamente se a pessoa está treinando numa zona segura, ou se está destreinando, ou se está treinando em excesso, com risco de lesão. E a gente faz, e como é científico, né, a gente tem, essas coletas são pelo menos 2 vezes, então não é uma vez só, é uma coleta no início e no final, e ela responde ao exercício. Então, por exemplo, a mioglobina, que é o exemplo que a gente está usando, a gente pode ver lá, às vezes você está dentro, às vezes, da faixa da normalidade, mas uma variação de 30 para 80 por exercício é importante, é uma variação importante. Tá? Então, não é uma análise de bioquímica clínica, mas bioquímica do exercício. É uma análise diferente dessas que as pessoas às vezes estão acostumadas a verem, né? É um outro olhar para os meus biomarcadores, tá? Então é um exemplo, né? Que a gente proteína C, fuge um pouco da mioglobina, proteína C reativa. Para uma pessoa que está doente, uma proteína C reativa de 3 milimol por litro é baixo, não é nada, mas para o exercício é importante. Isso está ligado a sono, está ligado à recuperação, está ligado à alimentação, está ligado a uma série de fatores para ela estar maior. Aí a gente entra com. Você avaliou, Flávio, entrou e viu que está alto, e daí, né? O que a gente faz com essa informação? Então, justamente, a gente tem que ver o sono, tem que ver como é que está a alimentação, e a gente vai sugerindo mudanças, que eu falo que é o estilo de vida, é o hábito de vida. E vai sugerindo mudanças nesse estilo de vida para que essas recuperações sejam melhores. Então, a hidratação, normalmente o que eu mais pego é hidratação ruim, ninguém sabe beber, quase ninguém sabe beber água, quase ninguém. Às vezes a pessoa sabe até o volume que tem que beber, mas não sabe como distribuir ao longo do dia, então a gente vai distribuir isso ao longo do dia. Tudo isso é importante para uma recuperação e para fazer um exercício bem feito. Às vezes, como eu já sugeri a alguns atletas, né, atletas amadores, até mudança de horário de treino por causa dessas avaliações. Em vez de treinar de manhã, treinar de tarde, ou, enfim, por causa da rotina da pessoa, por causa das respostas que a gente via em função da alimentação da pessoa, né, ou seja, é totalmente individualizado. Ali a gente olha para a pessoa, realmente, e a gente tenta. E essa informação também é importante eu passar até para o Lincoln. Para o Lincoln, por exemplo, se a gente vê uma mioglobina, que é o nosso exemplo aqui, mais elevada, eu já aviso pro Lico, ó, Lico, tá segurada. Aí o Lico já dá a segurada e não estimula tanto. Aí ele que sabe o que ele vai fazer, que aí é a área dele, mas eu posso ajudar, né, o Nico ali até mesmo nesse rastreio que a gente vai, nesse score que a gente vai vendo no dia a dia, nessa pontuação, eu vou passando pro Nico, o Nico vai vendo, ó, tá recuperando mal, tá recuperando bem. Nico, pode sentar enfim, eu vou ajudando o Lincoln no trabalho dele e no final de contas, o que mais interessa é você, o atleta, a pessoa que está treinando ou na reabilitação. A gente vai ajudar você a se recuperar e treinar melhor. Essa que é a ideia. E daí que é uma palavra que está muito em moda hoje, tem uma longevidade, né? Não só dentro do exercício, mas para a vida mesmo. É isso. Legal, legal. Obrigado, doutor Flávio. Acho que a gente conseguiu dar recado do dia nessa live. E vamos fazer mais, né? Muita coisa legal que a gente tem para falar sobre saúde, bem-estar. A gente ama falar sobre isso. Então vamos fazer mais vezes. Tá joia, tá joia. Eu estou à disposição aí, pessoal, para quem quiser fazer contato. Né? Só entrar lá e falar com o Lincoln que a gente
Eu também tenho minhas redes sociais, quem quiser me seguir, né, que é BioELab. Tem a minha conta pessoal também, que é Flávio Bacchini. É só seguir lá e a gente está à disposição. Obrigado, doutor. Mandar um abraço aí pro Nelson, ficou aí a live inteira. É um cara da MS também. E é um cara que está despontando aí no Brasil com a metodologia. Tá? E obrigado a todo mundo que ficou, a Fabiane também, lá de Campinas. Tá vendo? A galera tá toda aí. Conheço É, geral aí, ó. a Juleites, ó, a Valeu. Juleites eu oriento, é uma menina que eu oriento, que está estudando mioglobina. É. Aí, o Caroba É, também. Caroba, o criador do Fight 25 lá de São Paulo, o cara que tá inovando o MS com esporte de luta. Então tá todo mundo aí, o Brasil inteiro tá aí. eu, agra- Aí, eu Joselita, agradeço, pessoal. Joselita lá do Maranhão, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Legal, legal. Abraço, galera. Boa noite para vocês. Fica com Deus. Muito obrigado, doutor Flávio. Eu que agradeço, Lingo. Obrigado mesmo, né, pela oportunidade e poder compartilhar aí esse, os resultados e um pouco do que eu sei. Valeu. Valeu, um Abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau.